certeza, né? Uma reação muito importante a ser monitorada. Um outro ponto também muito importante, né, que tem trazido aí desde a última semana, quando a gente viu a reunião do CMN, do Conselho Monetário Nacional, mudando ali a estratégia, né, sobre o ano calendário do IPCA. Há muitos comentários em relação a isso, que pode, sim, de certa forma, trazer aí tirar essa pressão, principalmente de se ter os juros mais altos para se conter esta inflação, né, o IPCA, para se chegar na meta, principalmente do IPCA. A gente fala agora sobre o secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, que ele disse que os detalhes aí do decreto que oficializa, então, a meta contínua de inflação ainda estão sendo ajustados. Ele confirmou que não será ali fixado um prazo para o cumprimento da nova regra, que tem ali data de começar a valer em 2025. Porém, né, a gente já trouxe aqui uma discussão na semana passada sobre os pontos desta decisão, o quanto isso pode realmente, de fato, trazer, né, um pouco menos pressão, principalmente para a política monetária. Porém, ainda há toda essa discussão em relação ao prazo dessa nova regra. A política monetária terá como base o horizonte aí relevante atualmente estabelecido em 18 meses. O objetivo é tentar verificar mensalmente o cumprimento da meta, dando mais certeza aos agentes econômicos. Essa mudança visa evitar aí manipulações nos índices de inflação no final do ano. É um tema importante também para se discutir, né, Felipe, em relação a esta meta agora contínua, esse horizonte maior em relação à meta da inflação, o impacto disso para as políticas monetárias. Vale lembrar aí, né, a gente tem visto muita pressão para se baixar os juros. O ambiente agora se torna até muito mais favorável para essa situação, mas, né, vale lembrar que há ainda muita discussão, tanto do setor privado, tanto do setor do governo em si, para a magnitude agora desses juros, né? O quanto aí o Banco Central vai ter condições de baixar, de começar a baixar, e quais serão, então, estas possibilidades até o final do ano. A gente viu na curva de juros na semana passada, acho que 0,25, eu não lembro se eram duas de 0,25, acho que era uma de 0,25, duas ou três de 0,5, né? 2,5 e a última de 1. Isso, Vamos acompanhar aí para ver como que deve ser toda essa discussão agora em relação à meta da inflação. Pois já tem gente até falando que dá para o juro chegar em 9% no ano que vem, com tranquilidade, justamente por conta de toda essa discussão com inflação desacelerando. Inclusive, a gente vai ver no Boletim Focus daqui a pouco, e também com essa possibilidade de uma meta contínua, né, da aferição de meta contínua, não necessariamente do ano calendário. Essa decisão, né, de fazer a mudança, né, de ano calendário para meta contínua agradou também o ex-presidente do Banco Central e atual presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Ilan Goldfein, sobre essa meta de inflação contínua, né, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional na semana passada. Ele disse que o Brasil está melhorando o seu regime ao adotar uma avaliação mais frequente, ao contrário da prática anterior de avaliar a meta apenas no mês de dezembro. Analistas têm dito, inclusive, que essa manutenção da meta em 3% para 2026, a mudança de avaliação contínua, pode ajudar nesse processo da queda de juros pelo Banco Central, que, inclusive, seria apenas esse evento que estava sendo monitorado pelo Banco Central, o último evento sendo monitorado pelo Banco Central antes do início do afrouxamento monetário no mês de agosto, que agora que foi definido, foi batido o martelo que a inflação em 2026 permanece em 3%, que agora vai ser uma meta contínua, o Banco Central tem um pouco mais de tranquilidade para começar essa redução, né, na taxa de juros já a partir do mês de agosto. E a redução, inclusive, nos preços dos alimentos e o corte nos preços da gasolina, né, anunciados aí na última sexta-feira, essa redução na gasolina, isso tudo estaria, então, incidindo aí, mais uma vez, né, trazendo aí uma inflação, a visão de, pelo menos, de uma inflação mais controlada. Isso leva alguns economistas a projetar que o IPCA vai conseguir ficar dentro do limite da meta do Banco Central em 2023. Após 2 anos de estouro
euro, as estimativas estão sendo agora revisadas para baixo. Embora a projeção mediana ainda esteja em 5,1%, houve uma redução significativa em relação ao mês anterior, quando estava, então, o IPCA ali sendo projetado a 5,8%. As projeções mais otimistas apontam para uma inflação de 3,8% no fim de junho, mostrando aí um cenário mais favorável. E o Boletim Focus reforça, inclusive, Paula, essa percepção de que a inflação vai ficar abaixo do teto da meta ainda nesse ano. A gente lembra o teto da meta, 5%.